Para mim, o que eu lembro de ter dito na situação foi, não, vou verificar antes se é adequado, vamos dizer, fazer a pregação, se o clima não está muito negativo para tentar fazer uma pregação. Se o clima estiver muito negativo, há uma grande possibilidade de eu não fazer a pregação. Agora, se eu perceber que der, vamos pro pau. Se eu perceber que eu consigo controlar eventualmente a situação, torcendo para que seja uma situação controlável ou que não tenha situação nenhuma, que não haja risco nenhum de escândalo nenhum, vamos fazer. Mas até onde eu lembre, até onde eu lembro, o que eu falei foi isso. O que eu lembro foi ter dito isso. Sem desmerecer justamente, porque só para dar um exemplo, então, que me veio agora, às vezes, se você for pegar, para quem já leu alguma legislação, alguma coisa assim, você já leu alguma lei, você já leu alguma legislação sobre alguma coisa, muitas vezes da forma que está escrito ali, claro, o pessoal do direito entende melhor isso. Quem já leu algum artigo de lei, alguma coisa, vai ver que muitas vezes eles falam assim, até de uma maneira talvez até bastante... é uma técnica de escrita legislativa, uma técnica... vou dizer, é uma técnica gramatical talvez até, né? Uma forma de escrever que se estabelece antes ou depois, vamos dizer, alguma exceção ou algum limite àquilo, mas não se está no mesmo artigo que você está lendo. Então a lei é dividida em vários artigos, em vários incisos, em vários parágrafos e tudo mais. Mas vamos só para falar a linguagem mais normal de artigos, né? Às vezes um artigo está escrito de maneira assim, toda situação acontecerá de forma tal. Mas no outro artigo, lá, às vezes, lá na puta que o pariu na mesma lei, ou até em outra lei, às vezes, vai ter uma exceção para isso. Então, aí só porque naquele dispositivo diz que toda situação será essa, já se presume que pela própria força da outra lei, ou da mesma lei, em outro artigo, que se possa eventualmente estabelecer exceção àquilo. Porque se presume que a lei pode fazer isso, mesmo que no primeiro artigo se diga toda situação será feita de uma forma tal. Só porque está escrito toda situação será feita de uma forma tal, não quer dizer que não comporte exceções que são estabelecidas pela própria lei, porque é uma premissa, até de certa forma um princípio geral do direito, que leis ali da mesma hierarquia possam eventualmente, ou até normas hierarquicamente superiores, possam relativizar esse artigo dessa lei, ou mesmo outros, em determinados contextos, mesmo que ali esteja escrito de uma maneira mais genérica, no caso toda. Só porque está escrito toda não quer dizer que não comporte exceções, se eventualmente a lei estabelecer. Né? Então, então é mais ou menos nesse sentido. O que eu lembro de ter feito foi isso. Se precisavam pro pau. Não quer dizer que eu não vá avaliar a questão da negatividade, e alguma hipótese sim, de eu sentir muita negatividade, eu não vou colocar as pessoas em risco. O que eu lembro de ter feito foi isso. Se eu sentir que o risco é baixo, poxa, pode valer a pena tentar. Até porque eu seria criticado se eventualmente não o fizesse. Fui criticado como se fosse pecado, como se fosse abandono. E essa seria a imagem passada. Então aí quando eu não abandono, eu sou criticado por colocar em risco, mas eu fui verificar que tipo de risco era, mas tá estranho isso. Tá esquisita essa situação, né? Então para mim, na verdade, eu apenas estabeleci nem duas normas, mas duas orientações, né? Duas orientações para mim, que na verdade elas não são contraditórias entre si. É isso que eu lembro de ter feito. Estou sendo, na minha visão, mal julgado por isso. Como falei, na minha opinião, inclusive elas nem são contraditórias entre si. Elas são, na verdade, complementares. Foi assim que eu pensei. Foi no sentido de uma técnica legislativa que eu pensei naquele momento. Foi nessa linguagem que eu estabeleci. Ali nem exceção. Na verdade, eu estabeleci duas normas. Né? Norma é muito forte falar. Mas eu estabeleci duas orientações. Que elas não se excluem, elas mutuamente não são excludentes, na verdade. Então fica apenas esse complemento.